a todos, eu sou a Roberta. Estamos começando mais um Direito com Elas em Minutos. Hoje eu estou trazendo aqui a doutora Juliana Tafarello, que é formada pela PUC Campinas e faz especialização pela IBET, especialização em Direito Tributário pela IBET, correto, doutora Juliana? Doutora Juliana, carinhosamente chamada de Ju, que a gente se conhece há muito tempo, eu não vou revelar o tempo, porque senão revela a idade, e não dá, né? Mas, enfim, a Ju veio falar para a gente hoje sobre um tema bastante interessante, que é a prescrição intercorrente dos processos administrativos dos débitos municipais. O nome é grande, parece complicado, mas a Juliana vai aí trazer para a gente um pouquinho do que é e fazer a gente entender isso e quanto isso é importante para o nosso dia a dia. Ju, fala para mim um pouquinho o que é isso. Primeiro, explica esse nome enorme que é a prescrição intercorrente dos débitos. Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar aqui no seu canal. A gente se conhece há muito tempo, então é uma honra poder discutir algum tema que eu sou apaixonada, né? Porque eu sou apaixonada pelo direito tributário com você. Como você falou, realmente, prescrição intercorrente no processo administrativo tributário municipal parece um palavrão. Mas se a gente destrincha cada uma dessas palavras, dá para entender muito bem o que é. Então, vamos começar pela prescrição. A prescrição é uma causa extintiva de crédito tributário por decurso de tempo. São causas extintivas do crédito tributário, por exemplo, o pagamento. Quando uma pessoa paga um tributo, o crédito tributário acaba. A prescrição, ela extingue o crédito tributário por decurso de tempo. São duas as causas extintivas do crédito tributário pelo decurso de tempo: a decadência e a prescrição. Eu já vou chegar na prescrição intercorrente. A decadência é o prazo entre o fato gerador e o lançamento do tributo. Trazendo isso para uma situação mais palpável, vamos pensar no caso do IPTU, que é um tributo municipal. O fato gerador do IPTU é dia 1º de janeiro ter a propriedade de um bem imóvel. O lançamento do IPTU ocorre quando eu recebo o carnezinho do IPTU na minha casa. Aqui, entre eu ter a propriedade de um imóvel e eu receber o carnezinho, não pode passar 5 anos, senão o crédito acaba em virtude da decadência. Aí não pode mais cobrar, certo? Isso, não pode mais cobrar. Agora, a prescrição é a partir da constituição definitiva do crédito, quando eu recebo o carnezinho, até, caso eu não pague, o ajuizamento e o recebimento de uma execução fiscal por um juiz. Entre eu receber o carnezinho e não pagar, e um juiz receber a execução fiscal do fisco, na verdade, e acho que vale lembrar que execução fiscal é aquela ação usada pelo fisco municipal, estadual, federal, para te cobrar um tributo que você não pagou. Não pode passar de 5 anos entre eu receber o carnezinho e o juiz receber a execução fiscal. Senão, também ocorre a extinção do crédito tributário pelo decurso de tempo. Agora, a gente vai trazer a prescrição, que as duas, a decadência e a prescrição, elas são a regra da extinção do crédito tributário pelo decurso de tempo. A prescrição intercorrente é um acessório delas. Por que que eu digo isso? A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no meio de um processo, no meio de um litígio. Não tem a ver com a constituição do crédito, com o lançamento, com o fato gerador. No processo judicial, a gente já tem uma definição de como que é o procedimento de prescrição intercorrente nele. Para quem quiser saber, eu até anotei o número, vou usar uma colinha aqui, que ele foi decidido pelo STJ, que é o 1340-553. A gente vai deixar depois disponível isso, tá? Para quem quiser consultar, fique à vontade para consultar e ver tudo que a doutora Juliana está falando. Ele é bem explicativo, esse julgado do STJ. Ele diz que quando o fisco no processo executivo não consegue encontrar bens ou não consegue encontrar o devedor,
o juiz deve suspender o processo durante 1 ano. Acabado esse 1 ano, tem início o prazo da prescrição intercorrente. Se durante os próximos 5 anos o fisco não conseguir dar ciência efetiva ou não conseguir bloquear um bem efetivo, uma diligência efetiva, ocorre a prescrição intercorrente e o crédito é extinto. Agora vamos trazer para o processo administrativo. Só fazer um ponto que assim, o processo administrativo é quando a cobrança ela é feita pela própria prefeitura, no caso, certo? Então, assim, pelo próprio órgão que... Então, não envolve, teoricamente, advogado, não envolve, né? É algo... o que a gente chama de administrativo é quando a pessoa, o ente público mesmo cobra, tá? Então, ele tem um setor administrativo que passa a cobrar. E aí, nesse caso, como é que funciona? Isso mesmo, trazendo para cá. Quando a gente falou que o proprietário de um imóvel recebe lá o carnezinho, ele pode impugnar. E a partir dessa impugnação tem início o processo administrativo. Como você bem falou, Rô, ele não precisa de um advogado, ele não precisa de uma assessoria jurídica, ele mesmo pode fazer essa impugnação. Mas o que acontece? Cada ente federativo, que é União, Estados e município, eles têm a liberdade de legislar sobre o seu próprio processo administrativo, porque é ele que cuida, como você lembrou, Rô. Acontece que você legislar sobre um período de tempo para você, uma limitação para você cobrar um crédito tributário, não é um interesse de município e de estado, porque o interesse deles é arrecadatório. Então, hoje, a gente tem, no âmbito do processo administrativo tributário, só uma lei federal. Então, só os processos administrativos federais que estão sujeitos à prescrição intercorrente no processo. Ou seja, municipal, como é o caso aqui de Jundiaí, o cidadão comum pode entrar com a impugnação e demorar mais de 10 anos para ser decidida, que o crédito tributário não é extinto. Aí, se, por exemplo, a pessoa foi lá e não concordou, então, não concordou com a cobrança, impugnou. Maravilha. Passou 10 anos. O município não decidiu absolutamente nada. Maravilha. Tá? Ou daí, depois de 10 anos, vem a decisão, você está errado, a gente está certo. Nesse caso, vamos lá. Aí, então, durante esse período, daí o município não pode entrar mais com ação, daí depois disso? Pode, porque o que acontece? O processo administrativo, ele é uma causa suspensiva da prescrição comum. Então, só quando ele decide em definitivo, a prescrição comum volta a fluir. Então, depois de uma decisão administrativa falando, não, você cidadão está errado, eu prefeitura estou certo, a prefeitura tem 5 anos para ajuizar a execução fiscal. Então, o problema que antes era de 1.000, pode chegar só Deus sabe, né, a 10 mil. É porque os juros acabam sendo praticamente diários, né? Assim, o juros, a correção e tudo mais. Então, é uma dívida que era pequena, vira um elefante branco aí que depois a pessoa não consegue pagar, né? E isso, exatamente. E no caso, quem poderia resolver essa situação no âmbito municipal? Então, aqui no município, quem poderia resolver esse problema de ter alguma lei que falasse sobre isso, que resolvesse essa situação? Quem faz lei aqui no município é a Câmara de Vereadores. Então, necessariamente, teria que ter uma proposta através de um vereador que estipulasse a prescrição intercorrente no processo administrativo municipal. Então, a gente precisa da iniciativa de um vereador que regule essa situação para toda a população. Eu acho que é interessante a gente também levantar isso, porque a gente está em época de eleição e é uma forma da gente exigir lá na frente do nosso candidato que ele se posicione a respeito disso, né? Exatamente. Eu acho que realmente foi pontual o que você falou. A gente está em época de eleição. Não é porque é época de eleição que a gente
cobrar só agora, né? A gente tem que... Porque muita gente vai aparecer com a plataforma de campanha, tal, falando sobre o assunto, mas depois parece que tudo, né, vira pizza aqui nesse país, né? E isso Sim, em qualquer âmbito, né? Não é só no municipal, em qualquer... A gente não está aqui para falar no caso, sobre política, mas é um fato. A gente precisa cobrar quem a gente elege. Então, a gente foi lá, votou, é importante que amanhã a gente fale assim, olha, eu votei em você, eu preciso que você resolva essa situação para a comunidade, porque a gente tem que lembrar que não é só para nós a situação, é para uma comunidade. E o outro ponto que eu achei super interessante que a gente estava conversando aqui é assim, fato, a pessoa não precisa de um advogado para impugnar, por exemplo, o processo, vai entrar com o processo administrativo e impugnar o débito municipal, no caso. Porém, eu acredito que é interessante a pessoa procurar um auxílio jurídico, porque senão, por exemplo, vai ficar 10 anos aí, a pessoa vai ficar com um problema maior e, efetivamente, o advogado especialista de direito tributário poderia encontrar outros meios para resolvê-lo, concorda? concordo, não. Um auxílio jurídico sempre é mais interessante do que uma pessoa leiga, mas assim, leiga no sentido literal da palavra, buscar a impugnação do processo administrativo, buscar a justiça em si. Então, eu acho não necessário, porque não é necessário, mas eu acho extremamente importante as pessoas buscarem um advogado antes de já o problema já ter virado uma bola de neve, né? A gente tem que prezar pela advocacia consultiva, preventiva, e não a paliativa, né? Exatamente. É o que a gente sempre busca colocar aqui nos nossos vídeos, né, para o pessoal, entender que o advogado não é um pitbull, né, que ele vai lá e vai brigar e não sei o quê. O advogado ele serve para o consultivo, para as questões serem resolvidas de uma forma mais amena e que você também não precise gastar mais lá na frente, porque quando o processo está em andamento, obviamente os honorários vão ser mais caros do que uma consulta, né? Então, é muito mais fácil a pessoa vir procurar antes, tenta resolver de uma forma amigável, né, a situação, porque às vezes, olha, fazendo a conta ali, o advogado vai saber que, poxa, não é por aí que você tem que ir, ou vamos por esse caminho que vai ser melhor para você, você não vai ficar com problema lá na frente, né? E a pessoa vai ter menos desgaste emocional e financeiro também, né? Importante. Porque o processo judicial é caro, né, Rô? É caro e desgastante, porque a gente sabe, né, a demora, porque depois também que entra no judicial, se o administrativo, né, a pessoa pode demorar eternamente para decidir a situação hoje, né, uma situação que seria rapidamente resolvida demora-se muito, e ainda ela vai ter tempo para entrar depois com o processo, e ainda vai poder fazer N situações para tentar encontrar bens né, meios para sanar essa dívida, a gente sabe que vai ter um negócio que vai tirar a paz da pessoa durante muito tempo. Então, quando ela procura um profissional que resolve a situação de uma outra forma, que tenta, né, porque, obviamente, tem casos e casos. A análise do caso, você como tributarista sabe muito bem, né, tanto quanto eu, que a análise do risco é importantíssima. Até onde, né, até onde a gente consegue minimizar o problema para a pessoa, né? Vai ter coisas que vai ter que ir para o judiciário, mas vai ter coisas que não vai precisar chegar tanto, né? E a gente, com o consultivo, a gente ajuda a desafogar o judiciário, né? Exatamente, vai poder aderir a um parcelamento. Exato, né? Mais fácil de pagar. Tem N situações que podem ser resolvidas, né? E algo que é simples, né? Consultando um especialista no assunto. Ju, foi um prazer tratar com você sobre esse assunto. Olha, falar para você que parece um negócio assim, né, de outro mundo, mas traduzido para a gente no português normal, né? Sem juridiquês, né, Rô? Sem juridiquês, exatamente. Né? É algo que fica muito fácil de entender e mostra exatamente o que a gente precisa no dia a dia. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Rô. Foi uma honra, viu? Muito Obrigada. obrigada. Tchau, tchau. E
antes de a gente encerrar, só para a gente finalizar com o pessoal de casa, quero convidar vocês a seguir nossas páginas no Instagram e Facebook, se inscrever no canal no YouTube, ativar as notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. E sempre tenta trazer o direito para você de uma forma simples, rápida e leve. Um grande abraço a todos. Tchau, Ju. Tchau. Agora sim.